Olá! Vamos falar um pouquinho sobre a RDC 216? Vou tirar algumas dúvidas de vocês e vou deixar um pouquinho mais claro algumas orientações. Não saia daí! Olá, meu nome é Helene de Araújo, eu sou especialista em segurança dos alimentos e hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da nossa famosa e querida RDC 216. Quem está na área de alimentos, acredito que com certeza já ouviu falar na RDC 216. Essa é a nossa lei máxima da área de alimentações. Ela foi promulgada pela Anvisa em 2004 e estabelece, é um regulamento técnico que estabelece procedimentos que devem ser adotados para as boas práticas de manipulação e fabricação. Então, a quem se aplica a RDC? Ela se aplica a todas na cadeia de alimentação, né, na cadeia de produção de alimentos, ela se aplica a todas as etapas. Então, quando a gente diz todas as etapas, inclui então manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte e alimentos expostos à venda. Então é muito comum que as pessoas que muitas vezes só transportam alimentos acreditam que não estão enquadrados. Sim, tem que cumprir e tem que estar atentos a todo o regulamento técnico e tudo aquilo que preconiza a RDC 216. Então esse vídeo é para facilitar um pouco, para explicar um pouquinho cada item para vocês. Então veja bem, a RDC nos seus primeiros capítulos, ela fala exclusivamente sobre definições. Então o que são definições? Vai definir exatamente o que é um alimento preparado, o que é uma antisepsia, o que são exatamente boas práticas. Então eu tenho aqui toda a lei e eu vou estar transmitindo e traduzindo para vocês algumas orientações, né? Então aqui exatamente o que a RDC classifica como boas práticas. Procedimentos que devem ser adotados em serviço de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Basicamente é o que a gente faz, é o que o consultor faz, é o que a gente busca, a segurança e estar implantando todos os procedimentos no sentido de evitar um alimento contaminado, evitar uma intoxicação alimentar, não é mesmo? Então, no seu item 4, a RDC vai falar sobre edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Se a gente ler detalhadamente, a gente vai observar que é quase que tudo óbvio, né? Eu não posso ter um azulejo rachado, um piso furado, mas enfim, a RDC ela vai detalhar item a item daquilo que é necessário e aquilo que deve ser aplicado nos estabelecimentos que realizam qualquer dessas funções que eu descrevi anteriormente, tá? Então vamos lá. Ela diz que a edificação ela deve ser projetada de forma que o fluxo, né, de manipulação não favoreça a contaminação cruzada. Então o que se entende por fluxo? Se você é novo, está nesse canal, vai abrir uma empresa, a gente nunca pode ter os alimentos entrando pela mesma porta que está saindo o lixo. Então isso que é considerado fluxo. Que quando eu tenho um alimento pronto, esse alimento pronto não passe por uma área suja, aquela área onde ainda está sendo feito a higienização dos alimentos. Como eu disse agora há pouco, até parece óbvio, mas a RDC detalha item a item. O acesso desse estabelecimento, dessas instalações, ela deve ser independente. Significa que quando eu estou numa cozinha, né, quando eu estou preparando um alimento, a cozinha ou o local onde está sendo manipulado, eu não posso ter que passar primeiro por uma produção para depois chegar ao restaurante. O restaurante ou o local onde se manipula alimentos, ele deve ter um acesso exclusivo para a entrada de funcionários, entrada de gêneros. Ele não pode ter uma entrada compartilhada com uma área de produção, por exemplo. Uma outra coisa que diz a RDC é falando sobre o local dessa instalação.
Então, imaginamos que esse estabelecimento está numa área rural, ele não pode estar numa área onde eu tenho muito entulho, muito lixo. Então, ele diz longe de focos de insalubridade e também longe de acúmulo de material em desuso. Quer dizer, eu não posso ter as instalações e ao lado eu ter material em desuso, um depósito de lixo, um depósito de reciclável, assim por diante. Então, a área deve ser livre de focos de insalubridade. Focos de insalubridade, para quem não sabe, é tudo aquele local onde acumula lixo, insetos, roedores. Bem, próxima etapa. Vai falar sobre a instalação física, parede, piso, porta, parede. Devem ter revestimentos lisos, impermeáveis e laváveis. Então veja, é obrigatório o azulejo? Não, algumas regulamentações dizem azulejo até 2 metros de altura, mas a RDC ela diz que a superfície deve ser lavável. Então, em locais, por exemplo, onde não há possibilidade de se colocar um azulejo, a pessoa pode estar utilizando aquela tinta lavável em toda a extensão. Lógico que o importante e o ideal são os azulejos, mas a RDC não especifica exatamente isso. Diz que a superfície deve ser lavável. Deve ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras. Então, aquilo que eu disse, até parece óbvio, né? Um local de uma alimentação ter uma goteira. Então, aqui nós temos livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos. Isso tudo por quê? Porque um bolor pode atrair ou transmitir uma contaminação para um alimento. Então, isso já está determinado na RDC. Vamos lá, no item portas e janelas. Devem ser mantidos ajustadas aos batentes e a porta da área, tá vendo, de alimentos deve ser dotada de fechamento automático. Isso é o ideal, não é todo lugar que a gente verifica. Mas a pessoa que está construindo ou que está já planejando o seu estabelecimento, o ideal, né, e é o que diz a RDC, a porta tem que ter fechamento automático. Tanto portas quanto janelas devem estar bem ajustadas aos batentes. As telas devem ser de material que propicie a higienização. Quando possível, essas telas devem ser removíveis, então a tela tem que ser removida e propiciar a higienização. Ainda com relação às telas, nas cozinhas onde há necessidade dos exaustores, então você tem aquele exaustor na parede, é necessário que esse exaustor também tenha tela. Não adianta eu ter um equipamento que está tirando a gordura, tirando o ar quente da cozinha, mas está favorecendo a entrada de insetos e roedores. Então isso também está estabelecido aqui. A IRDC vai falar sobre as instalações ao abastecimento de água. Então, tanto a instalação de água quanto a fossa, ou enfim, as instalações de esgoto precisam ser adequadas ao fluxo, à manipulação, à vazão, né? Tudo isso tem que estar bem planejado quando da execução, quando da elaboração desse projeto, ou se o local, o estabelecimento está localizado numa instalação que já existia, tanto o abastecimento de água quanto de esgoto tem que ser compatível com o fluxo, com a demanda que vai ser gerada de resíduos e a necessidade da instalação de água. Aqui, quando for necessário a presença de ralos, eles devem ser sifonados e devem ter aquele dispositivo de abre e fecha, exatamente para evitar o acesso, né, de pragas ao estabelecimento. Aí nós temos aqui falando sobre as caixas de gordura, que também, aquilo que eu falei agora há pouco, devem ser dimensionadas, né, compatível com o volume de resíduos que vai ser gerado, e a caixa de gordura deve estar fora da área de produção. Então eu não posso ter uma caixa de gordura dentro da cozinha. Aí aqui nós temos a apresentação, a iluminação. Então outro detalhe importante é com relação à qualidade da iluminação.
quê? Porque a iluminação ela não pode mascarar a qualidade e as características dos alimentos. Então, se é um ambiente que está numa penumbra, dificilmente o colaborador vai verificar, vai poder observar que tem um alimento que não está numa condição. Então, o que diz a iluminação aqui, ó? Deve proporcionar visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos. Então, isso é muito importante. As luminárias, elas devem ter aquela proteção contra a explosão. Então, nas instalações antigas, existe até uma capa que as pessoas compram para colocar depois. Mas quem está já estabelecendo, elaborando, né, um layout e comprando os equipamentos e utensílios, é fundamental que haja a luminária com a proteção contra a explosão. As instalações elétricas devem estar embutidas, não pode ter fios expostos que possam causar ou favorecer um acidente, né? E também precisam ser tudo aquilo que está numa cozinha, quando a gente fala, tem que ser de material lavável. Então, tanto as portas, janelas, as instalações, tudo tem que ser de material lavável. Aí a gente tem aqui a ventilação, a renovação de ar deve ser, né, não deve favorecer a produção e o acúmulo de gases, fumaça. Então, é fundamental que o fluxo de ar também, ele sempre seja projetado da área limpa para a área suja e nunca o contrário. Não é permitido na área de manipulação o ventilador, mas é permitido o ar-condicionado daquele tipo Splinter, em que você vai elaborar depois todo um procedimento de limpeza, um POP específico para a limpeza dos filtros. Você escutou eu falar de POPs, né? A gente vai ter um vídeo só falando de POPs. E durante a nossa RDC, a gente vai falar várias vezes. Por quê? Porque o POP, Procedimentos Operacionais Padronizados, é um complemento da RDC, é um complemento do nosso Manual de Boas Práticas. Então, quando a gente fala de manual, depois nós vamos falar de Manual de Boas Práticas e vamos falar dos POPs também. Então, vamos lá. Aqui também vai falar sobre as instalações sanitárias e vestiários para os colaboradores. Para vestiários e sanitário, as regras são as mesmas do que para a área de alimentos. Então, assim, as instalações sem rachadura, tudo como eu falei anteriormente. Precisa ter uma área específica. A gente tem para cada grupo de colaboradores. Então, a orientação é para cada 20 colaboradores, você tenha um sanitário. Então, se você tem 40 colaboradoras do sexo feminino, 40, eu tenho que ter 2 sanitários para cada 20 funcionários. Se eu tenho 20 homens, 20 mulheres, eu tenho que ter um sanitário masculino e um sanitário feminino. Então, aqui nós temos também todas as orientações. O que deve ter um sanitário para colaboradores, gente? Presença de papel higiênico, o cesto que é acionado por pedal, a pia com material sabonete líquido ou sanitizante, álcool gel. Então, todas as orientações para que você tenha um colaborador com condições de adotar as boas práticas também. Muitas vezes a gente visita locais em que a cozinha é muito organizada e quando você chega, o vestiário ou sanitário do colaborador, ele não tem nem papel higiênico, não tem toalha para secar a mão. Como que a gente vai exigir lá dentro as boas práticas, sendo que ele não tem o mínimo de condição, né, na sua higiene íntima? Tá? Então isso é uma coisa muito importante para quem é consultor também, quando for fazer uma avaliação, quando for fazer um diagnóstico, observar vestiário sanitário dos colaboradores, para ver se tudo aquilo que a gente exige lá na cozinha, né, na área de manipulação, se eles estão tendo essa condição também no vestiário e no sanitário, ok? Então, o próximo item fala sobre os equipamentos, móveis, utensílios, tudo aquilo que vai entrar em contato com o alimento, é preciso que seja de material lavável, íntegro,
que não transmita aos alimentos substâncias tóxicas. Então aqui a gente diz, ó, a RDC diz, não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores aos mesmos. Devem ser mantidos em local livre de contaminação. Então, além de falar sobre o tipo de utensílio, de equipamento, diz como eles devem ser armazenados. Então aqui, ó, devem ser adequados, colocados em local que não favoreça a contaminação e deve, ser resistentes à corrosão e que possibilitem repetidas operações de limpeza e desinfecção. Então, não pode ser um equipamento, um utensílio que lá, meses depois, comece a soltar substâncias tóxicas, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser observada. Deve ser realizadas manutenção programada e periódica dos equipamentos, ter aquele certificado de calibração, medição, e tudo isso vai entrar de novo lá nos POPs que eu falei. Então, ó, vou falar aqui, no item 4.1.16, deve ser realizadas manutenção programada e periódica dos equipamentos, utensílios, calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo o registro da realização dessas operações. Então, esse mantendo o registro, o que que é? É um POP que você vai ter que elaborar. As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e estar isentos de rugosidades, frestas e outras imperfeições. E aqui de novo, eu não posso ter uma superfície que vá favorecer o acúmulo de bolor e outros contaminantes. Aí temos aqui na RDC a fase que fala sobre higienização, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Nesse item a item, a RDC vai estabelecer como deve ser feita a higienização, o tipo de produto químico que pode ser utilizado. Então, novamente aqui na introdução diz, as instalações, equipamentos, os móveis devem ser mantidos em condição higiênico-sanitárias apropriados. Fala sobre a limpeza de caixa de gordura, as operações de limpeza e, se for o caso, desinfecção, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas. Ó, vou repetir isso aqui, que isso é um POP, gente. As operações de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações, equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas. O que significa isso? O piso eu lavo todo dia, a pia eu lavo todo dia, porém, uma geladeira, um freezer, ele não é limpo, higienizado todos os dias. Então, para essas operações, para esses equipamentos, é que são realizados os POPs, são desenvolvidos os POPs. Então, eu vou ter lá POP de limpeza e de geladeira, POP da limpeza do freezer, POP da limpeza de uma coifa. Então, esse item, ele é muito importante que você observe, porque ele vai estar regulamentando e padronizando essas ações. Por isso que os POPs chamam procedimentos operacionais padronizados. Então, você vai desenvolver uma planilha em que todas as vezes, em todos os momentos, né, em que for realizada a limpeza desse equipamento X, vai ser registrado lá. Limpeza da geladeira, realizada dia tal, pelo fulano de tal, com o utensílio X, vai detalhar nesse POP o produto químico que foi utilizado, qual é o procedimento passo a passo para a limpeza e desinfecção desse determinado equipamento. Isso é o POP, mas já está contemplado aqui, ainda que a RDC não diga exatamente a palavra POP, mas isso nesse item 4.2.3, ela já determina que essa operação seja realizada. Aí, gente, continuando, ó, na área de preparação de alimentos, deve ser
realizado a higienização quantas vezes forem necessárias. Isso é quase que óbvio, né? Imediatamente após o final do trabalho. E aí nós temos toda a preocupação da RDC com a contaminação dos alimentos pelos produtos de limpeza. Então aqui diz, ó, devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos pelos produtos saneantes. Então, não devem ser utilizados na higienização, limpeza de móveis e equipamentos, nenhum tipo de produto químico que produza odor, que tenha odor, que isso possa ser transmitido aos alimentos. E aí tem um item extremamente importante que fala que todos os produtos saneantes, tudo aquilo que a gente vai utilizar para fazer higienização, precisa estar registrado no Ministério da Saúde, ok? Bom, continuando aqui, nós temos controle de pragas. Então vai dizer aqui, ó, o que é exatamente o controle de pragas, a necessidade e a obrigação de que esse controle de pragas seja realizado por uma empresa especializada. Eu falo sempre que controle de pragas não é dedetização, não é jogar veneno. A empresa responsável, ela vai vir, vai fazer uma avaliação e vai determinar qual é o produto químico, quais são as pragas que são mais presentes e qual a estratégia que essa empresa vai utilizar. Então, o item controle de pragas, ele está descrito na RDC e ele determina inclusive aqui a periodicidade. Então, ó, quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado e executado por uma empresa especializada e que essa periodicidade ela seja diminuída. Então, se a cada 6 meses, se essa praga ela está sendo mais presente, esse tempo ele vai ser reduzido. Quando da aplicação do produto químico, a empresa especializada deve estabelecer procedimentos pré e pós-tratamento para evitar a contaminação dos alimentos. Quando aplicável, os equipamentos e utensílios devem ser higienizados para a remoção dos resíduos. Isso é extremamente importante, né? Aí nós temos na sequência, na RDC, o abastecimento de água. Abastecimento de água deve ser utilizado água potável, tanto para o preparo dos alimentos, quanto para a higienização dos utensílios e também, quando for o caso, para preparo de gelo. Deve ser, então, o controle aqui, gelo, vapor, tudo isso está determinado na RDC, que deve ser realizado, deve ser produzido, né, qualquer das atividades com água potável. Continuando aqui, fala do reservatório de água, vamos dizer, da caixa d'água, né, que deve ser edificado ou revestido de material que não comprometa a qualidade da água, deve estar livre de rachaduras, vazamentos. O reservatório de água deve ser higienizado em intervalo máximo de 6 meses. Aqui a RDC diz 6 meses, mas as regulamentações, as legislações estaduais e municipais podem ser diferentes. Então, se você está no local em que sempre oriento, observe, se informe sobre as legislações do seu estado e do seu município. Bem, o próximo item é o manejo de resíduos. Então, o resíduo que vai ser produzido pelo estabelecimento, seja ele um resíduo orgânico, seja ele um resíduo reciclável, enfim, um óleo, ele precisa ter o destino correto. Então, aí que a RDC diz, né, que qualquer coletor que você vai coletar, o reciclável, o lixo orgânico, ele deve ser protegido, não deve favorecer a entrada, né, a presença de pragas e outros vetores, e precisa ser retirado, esse resíduo, ele precisa ser retirado com frequência. Então aqui fala tanto do coletor, quando a gente fala o coletor, é o utensílio, vamos dizer assim, o equipamento que vai ser colocado esse resíduo. Então, pode ser um cesto de lixo ou pode ser aquele container maior. Então, há necessidade de que, para cada estabelecimento, dependendo da demanda, o coletor,
o local onde vai ser feito o descarte desse resíduo. Aí nós temos aqui, ó, que ele deve ser frequentemente coletado e ele deve ser colocado em local exatamente que não favoreça a contaminação e que, se for retirado por uma empresa municipal, por exemplo, esse resíduo, como a gente chama lixo, ele seja colocado de forma a que não favoreça, por exemplo, que os animais virem e mexam nesse lixo. E que também seja programado, quando não é realizado pela empresa municipal, muitas vezes você tem que pagar, né? A gente tem alguns clientes que são de área rural que não tem uma coleta municipal. Então, precisa contratar uma empresa que venha retirar esse resíduo periodicamente. Aí nós temos o item que vai falar sobre os colaboradores, sobre os manipuladores. Então, vamos lá. Falamos sobre controle de saúde, ó. No item 4.6.1, nós temos aqui: o controle de saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. O que é isso? Também é um POP. Na RDC 275, um dos POPs é controle de saúde de funcionários. Então, esse item fala especificamente dos exames médicos, que a gente chama, né, o atestado, o ASO, atestado de saúde ocupacional. Então, os colaboradores têm que ter o seu atestado de saúde ocupacional. Cada local, cada região, o médico do trabalho estabelece os exames médicos específicos para os manipuladores. Então, existe o consenso geral, que é o exame de fezes, exame de urina, exame de sangue, mas se houver, por exemplo, uma incidência ou uma maior incidência de febre amarela, o médico pode pedir para aquela região um exame específico. Os manipuladores que apresentarem lesões, quer dizer, ferimentos, ou qualquer tipo de enfermidade, deve ser afastado. Então, se ele está trabalhando na cozinha, ele pode ser afastado para trabalhar no depósito, no armazenamento, enfim, que não uma atividade que ele não esteja manipulando diretamente os alimentos. Fala também aqui sobre a questão do asseio pessoal. Então, uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados no mínimo diariamente, usados exclusivamente nas dependências. Isso é uma coisa complicada, porque alguns estabelecimentos muitas vezes fornecem apenas duas trocas, né, de uniforme. Eu geralmente oriento no mínimo 3 trocas, gente, porque é cruel na época de uma chuva, de um tempo ruim, o colaborador ter apenas 2 trocas de uniforme, né? Mas é uma orientação da RDC que ele troque diariamente. Como ele vai fazer isso, né? A gente, como consultor, precisa orientar os proprietários que muitas vezes possam estar oferecendo essa condição ao colaborador. Aí tem a questão que fala especificamente sobre a higiene de mãos, quando é feito essa higiene de mãos, como deve ser feito. Aqui fala muito claramente, e nós como consultores, como trabalhadores, né, nutricionistas, enfim, precisamos proporcionar e precisamos elaborar aqueles cartazes orientativos que fala exatamente, que orienta passo a passo da higiene de mãos, como e quando higienizar as mãos, né? E isso, na verdade, já está descrito na RDC, ó. Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a lavagem correta e demais hábitos de higiene. Então, eu sempre falo que a comunicação visual dentro das áreas de manipulação são muito importantes, são muito impactantes para o funcionário olhar e lembrar: puxa, vou ter que higienizar a mão, como higienizar? Tem o passo a passo lá. Aí tem aquelas regras básicas, né, que o colaborador não deve fumar, deve ter o cabelo, não deve falar sobre os alimentos, espirrar, enfim. Isso são coisas que a gente, quando faz a capacitação de higiene na manipulação, a gente fala e explica
Por que não devem falar sobre alimento? Por que não devem tossir? Então, a presença das bactérias que estão na boca, né? Que no ato da gente falar, elas são expelidas para fora. E aí tem aquela questão que vai falar sobre os cabelos presos, protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim. Então, abre o precedente para os bonés, né? Não sendo permitido o uso de barba. Então, a RDC fala claramente, não sendo permitido o uso de barba. E nós temos algumas legislações estaduais e municipais que dizem barba é protegida, barba curta, enfim. Mas a RDC diz claramente no item 4.6.6, não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base, isso também está escrito aqui com todas as letras, que as colaboradoras vivem perguntando por que não podem usar a base. Durante a manipulação devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal. Gente, então isso, todos os adornos, então isso inclui piercing, anel, aliança, correntinha, fitinha, todos os adornos devem ser retirados. Os manipuladores de alimento devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos, em doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Então aí entra em todos todo o início e todas as vezes que o funcionário inicia suas atividades na área de alimentos, ele precisa receber uma capacitação de higiene e segurança na manipulação dos alimentos. E você como consultor, ou você que está trabalhando na área, faça uma lista de presença para que esse colaborador assine do lado que ele recebeu capacitação, que ele recebeu essas orientações. Se você depois quiser mais informações, no canal nós temos um treinamento de higiene na manipulação. Pode ir lá ver. Aí nós temos aqui, ó, as regras com relação aos visitantes. Devem cumprir todos os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores. Então isso significa que se o manipulador está com touca, entrou qualquer pessoa que não faz parte daquele setor, não faz parte da cozinha, seja o supervisor, diretor, o dono, todo mundo que entra numa cozinha ou numa área de manipulação precisa estar adequado com os mesmos procedimentos. Então, prender o cabelo, tirar os adornos, enfim, todos os procedimentos ditos anteriormente. Precisam higienizar as mãos, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre matérias-primas. Então, no próximo item, que é o 4.7, vai falar sobre matérias-primas, ingredientes e embalagens. Então, uma coisa importante, quando a gente fala de matérias-primas, né, é primeiro, que essas matérias-primas, elas sejam selecionadas. Os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção. O transporte desses insumos deve ser realizado em condições adequadas de higiene e conservação. Aí a gente tem um outro POP que você pode desenvolver, que é o POP de transporte, de limpeza do caminhão. Então, você, quando recebe uma mercadoria, no checklist de recebimento de mercadoria, você tem que ter lá as condições do entregador, do veículo. E também, se você tem o transporte de alimentos, por exemplo, você é uma cozinha, você vai transportar alimentos para um outro local. Então, você tem que ter um POP em que estabeleça a periodicidade e os critérios para a higienização desse veículo que vai transportar o alimento, ok? Aí vem lá, recepção das matérias-primas, dos ingredientes das embalagens deve ser realizada em área protegida e limpa. Naturalmente, que quando eu vou receber os insumos, a área onde eu vou receber tem que ser uma área que não favoreça a contaminação. Deve ser adotadas medidas para evitar que esses insumos contaminem o alimento preparado. Aí vem, as matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser submetidas à inspeção e aprovados na recepção. Então, entra novamente aquilo que eu falo sempre sobre capacitação. A pessoa que vai fazer a recepção, que vai receber as mercadorias, ela tem que ter tido uma capacitação. Por quê, gente? A RDC diz claramente,
Matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser submetidos à inspeção e aprovados na recepção. Então eu tenho que ter alguém que tenha sido capacitado para essa atividade, né? As embalagens primárias das embalagens e dos ingredientes devem estar íntegras. Isso quer dizer o quê? Uma caixa de papelão não pode estar toda rasgada, contaminada. Uma caixa ainda que seja uma caixa de madeira, né? Ela não pode estar propiciando a contaminação. A temperatura das matérias-primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação deve ser verificadas nas etapas de recepção e armazenamento. Então, ó, de novo, o item 4.7.3 está dizendo aqui que qualquer insumo, qualquer matéria-prima que vai ser recebida, então alguma coisa gelada ou congelada, a temperatura deve ser verificada. Então, novamente, para isso eu preciso de um funcionário que tenha sido capacitado e orientado. Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovadas ou com prazo de validade vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor e, na impossibilidade, devem ser devolvidos e identificados e armazenados separadamente. Deve ser determinada a destinação final dos mesmos. Então, isso a gente tem que ter lá no nosso estoque uma área que deve estar demarcada e devidamente identificada. Alimentos impróprios para consumo, alimentos para devolução, ou enfim, ou os dois, alimentos impróprios para consumo aguardando devolução. Quando isso não foi feito no ato da recepção, quando não foi feito no momento da chegada dessa matéria-prima, isso deve ser segregado, deve ser separado. E vou falar novamente, a importância do colaborador ter feito essa avaliação. Então, está recebendo uma mercadoria, no ato da recepção, verificou que está vencido ou não tá em condição, ele já vai anotar na nota fiscal e vai fazer a devolução. Se por um acaso isso já entrou na empresa, já entrou no estabelecimento, então ele deve ser segregado e devidamente identificado. Ali nós temos, de novo falando que as matérias-primas e os ingredientes devem ser armazenados em local organizado, longe de materiais de limpeza, que devem estar adequadamente acondicionados e identificados e respeitando o prazo de validade, o nosso querido PVPS. Então, primeiro que vence, primeiro que sai. Então, quando essa matéria-prima chegou no depósito, no estoque, esse estoque deve estar limpo, organizado, é isso que está dizendo aqui, e de forma que não se contamine com os demais itens que possam estar nesse depósito. Então, material de limpeza, que a gente chama DML, depósito de material de limpeza, DML, quando possível deve ser separado, deve estar num local completamente separado. Quando não é possível, quando eu tenho só um estoque, ele deve estar no mínimo numa outra prateleira, num armário fechado, esse material de limpeza. Bem, aqui, para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade, deve ser observado a ordem de entrada dos mesmos. Então, existem alguns alimentos que não tem necessidade de ter esse prazo de validade, mas aí ainda assim a gente vai ter que observar essa ordem de entrada. Matéria-primas, ingredientes e embalagens devem ser armazenados sobre pallets, estrados ou prateleiras. Então, nunca um alimento nem embalagem pode estar diretamente sobre o chão, respeitando-se o espaçamento mínimo necessário para garantir a adequada ventilação, limpeza. Então, a gente sempre orienta, né, que ele esteja a 20 centímetros do chão, a 10 centímetros das paredes e a 60 centímetros do teto. Por que isso, gente? O alimento ele deve estar desencostado da parede 10 centímetros, exatamente, primeiro para não pegar a umidade da parede, mas principalmente para que não favoreça que um possível inseto desça pela parede e possa acessar os alimentos.
é fundamental que haja espaço também entre os alimentos, vamos pensar, entre os pacotes, entre os fardos, para que haja uma correta ventilação, né? Isso também está previsto aqui na RDC. Os estrados, pallets, devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. Então, isso já exclui pallets de madeira. Então, a gente não pode ter pallets de madeira. Por quê? A madeira, ela vai acumular umidade, ela vai favorecer o aparecimento de fungos, bolores, enfim, né? Próximo item, minha gente. A parte que fala sobre preparação dos alimentos. Aqui, as matérias-primas, os ingredientes, as embalagens para preparo de alimentos devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação. Significa que eu não posso ter uma embalagem violada, uma matéria-prima que não esteja em condição. O quantitativo de funcionários, equipamentos, móveis e utensílios deve ser compatíveis com o volume, diversidade e complexidade das preparações alimentícias. Gente, isso é importante. Item 4.8.2. Vou ler de novo. Quantitativo de funcionários, equipamentos, móveis e utensílios deve ser compatíveis com o volume. Então, de novo, poderia parecer óbvio, mas não. Por quê? Se eu tenho uma demanda muito grande de alimentos, eu preciso preparar muitas refeições, e eu tenho mão de obra, como diz, pouca mão de obra, e eu tenho equipamento que não é adequado ou não está em quantidade suficiente, com certeza eu vou comprometer a segurança desse alimento, vou comprometer a qualidade sanitária. Por quê? O funcionário, se tem pouco funcionário, ele vai elaborar, vai executar as suas tarefas com pressa, sem muitas vezes higienizar um hortifruti, sem clorar, enfim. É necessário que haja uma conexão entre a quantidade de alimento, quantidade de refeições, enfim, e número de funcionários e os equipamentos. Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Então, lembrando, né? Quando possível, as áreas devem ser isoladas. Então, onde eu estou manipulando carne e onde eu estou manipulando hortifruti, onde eu estou manipulando alimentos crus com os alimentos cozidos, essas áreas devem ser distintas, ou que haja um momento completamente separado. Então, quando eu estou manipulando carne crua, terminei, vou higienizar aquela bancada, aquele local, para poder manipular um outro tipo de alimento. Isso também está claramente aqui. Vocês sabem que contaminação cruzada é dos fatores, né, que favorecem demais a intoxicação dos alimentos, então há de se ter um cuidado maior. Os funcionários que manipulam alimentos crus devem realizar a higienização de mãos antes de manipular alimentos preparados. Então isso também é uma forma da gente também elaborar aqueles informativos, como eu já disse, deixar pronto para que esse funcionário nunca se esqueça da importância disso, né? Aí vem as matérias-primas e ingredientes, que são produtos perecíveis, devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo. Eu geralmente falo de 20 a 30 minutos, porque a gente sabe que depois de 20 e 30 minutos inicia-se a multiplicação de bactérias. Quando as matérias-primas e os ingredientes não forem usados na sua totalidade, devem ser acondicionados e identificados com, no mínimo, designação do produto, quer dizer, o tipo de produto, data de fracionamento ou da preparação e o prazo de validade. Veja, quando abriu uma embalagem de uma linguiça, de uma salsicha que não usou na totalidade, então vai transferir para um recipiente ou para uma outra embalagem e vai colocar, vai fechar e vai colocar uma etiqueta com o tipo de alimento, a data do fracionamento e a validade. Para isso, você como consultor ou como nutricionista, enfim, pode preparar uma tabela, deve preparar uma tabela
com aqueles prazos de validade de alimentos após abertos. Então, alimentos após abertos, uma tabela que você fixa na geladeira ou num local estratégico da cozinha, para que o colaborador, quando ele for fazer a etiqueta, ele não fique pensando ou, ainda pior, chutando uma data. Ele tenha lá uma orientação técnica, tá? Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das embalagens primárias, das matérias-primas e dos ingredientes, minimizando os riscos de contaminação. O que é isso, gente? Lavar as latas antes de abrir, lavar as embalagens que muitas vezes já vieram de um supermercado, de um local, então as embalagens devem ser higienizadas. E aqui nós temos o tratamento térmico que a gente deve dar aos alimentos para garantir que todas as partes desse alimento atinjam a temperatura. Vejam bem aqui. RDC 216, item 4.8.8, diz que o tratamento térmico deve atingir 70 graus Celsius. Se você está no estado de São Paulo, a CVS 5 estabelece 74 graus. Então fique atento, como eu sempre digo, a RDC é a lei máxima, mas as legislações de estado e município podem estar adequadas ou determinar ou estabelecer outro tipo de procedimento, ou no caso da temperatura, RDC 70 graus, CVS 5 aqui em São Paulo 74 graus, beleza? Vamos lá então. Aí nós temos aqui uma orientação que é bastante interessante. Temperaturas inferiores a 70 podem ser utilizadas no tratamento térmico desde que combinadas ao tempo. A gente sabe que tempo e temperatura são as ferramentas que vão garantir a qualidade e a segurança desses alimentos. Então, se for comprovado que uma temperatura menor, num tempo maior, garante o cozimento ou garante a segurança desse alimento, mas via de regra a gente adota os 70 graus aqui. Aí veja, a eficácia do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura, quando aplicável pelas mudanças na textura, cor na parte central do alimento. Então é isso, se você usou o tempo maior, temperatura menor, mas esse alimento realmente ficou cozido, aqui a RDC está, como diz, amparando esse tipo de procedimento. Para os alimentos que forem submetidos à fritura, além dos controles estabelecidos, né, que a gente sempre, óleos e gorduras não devem ser superior a 180 graus, aqui fala na RDC para que a gente possa garantir a qualidade do óleo que foi utilizado, né, gente? Muitas vezes a gente vê o óleo saturando. Então aqui a RDC fala que a gente deve instituir medidas que garantam que o óleo e a gordura não sejam uma fonte de contaminação química, que a gente sabe que a gordura saturada, o óleo saturado, vai contaminar quimicamente e levar sérios danos à saúde do consumidor, né? Aí aqui, para os alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se proceder o descongelamento. Aí tem a exceção, né? Aos casos que o próprio fabricante orienta que esse alimento possa ir do freezer diretamente para o óleo quente. Então, isso também já está previsto, desde que seguido aqui, ó, devendo ser seguidas as orientações constantes na rotulagem. Então, aqui diz, no item 4.8.2, que o alimento deve ser descongelado antes do tratamento térmico, exceto os casos que o próprio fabricante já determina ou já orienta, né, que possa ser feito esse processo direto do freezer para o cozimento ou para a gordura, né? Agora nós temos aquele item extremamente delicado que fala sobre o descongelamento de alimentos. O descongelamento, vocês sabem que é um ponto crítico. Descongelamento de carnes, de qualquer tipo de alimento. E o que diz a RDC? Deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. Então a gente não pode fazer com que o momento do descongelamento já seja um momento de contaminação.
O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração, a temperatura inferior a 5 graus, então aquele procedimento de tirar do freezer, passar para a geladeira ou câmara fria. Nunca o descongelamento em temperatura ambiente. Ou, quando for possível, que o descongelamento seja feito no micro-ondas, ou, como nós dissemos agora há pouco, direto na cocção. Então, tirou um salgado do freezer, pode ir direto para a fritura. Nesses casos, ou aqui no micro-ondas. Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser recongelados. Então, durante o processo de descongelamento, como eu disse, deve ser feito do freezer para a geladeira ou do freezer para a câmara fria. Nenhum alimento pode ser recongelado. E aqui fala que após ser submetido à cocção, os alimentos devem ser mantidos em condições de tempo e temperatura que não favoreçam a multiplicação de bactérias. Então, para a conservação dos alimentos quentes, temperatura superior a 60 graus por no máximo 6 horas. Para a conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de resfriamento. Então, aqui vem a importância, quando possível, né, e sempre é necessário, fazer o choque térmico. Então, se você tem aqui um alimento que foi submetido a aquecimento, ele está sendo mantido 60 graus, para ele ser armazenado ou conservado, ele precisa sofrer um processo de resfriamento. Então, na sequência, nós temos aqui o processo de resfriamento. Então, os alimentos preparados devem ser realizados quando necessário, o armazenamento desses alimentos. Então, ele deve ser resfriado. Então, aqui, ó, diz aqui, a temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60 a 10 graus em até 2 horas. Então, aí entra de novo. Se for necessário ou se for possível, eu ainda parto da ideia de se fazer um choque térmico, né? Mas aqui diz, em até 2 horas ainda é permitido. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob temperatura inferior a 5 graus. Então, deve ser resfriado e mantido a menos de 5 graus, ou congelado a temperatura inferior a menos 18 graus. Então, qualquer alimento que seja preparado e que haja necessidade dele ser armazenado, é importantíssimo que haja esse resfriamento rápido ou ainda o congelamento. Continuando aqui, nós temos aqui o prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração, né? Então, sobre a refrigeração em temperatura de 4 graus ou inferior, deve ser de 5 dias. Essa é uma das dúvidas que a gente mais responde: quanto tempo, qual é o tempo de validade? Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4 graus e inferiores a 5, o prazo máximo de consumo deve ser reduzido de forma a garantir a condição higiênico-sanitária. Então, veja, gente, normalmente a gente orienta apenas 3 dias, porque a maioria, dificilmente você chega numa cozinha industrial ou numa cozinha em que a câmara fria ou a geladeira está trabalhando realmente a menos de 4 graus, né? Tá, geralmente a gente tem lá próximo de 8, 10 graus, então a gente muitas vezes até estabelece 3 dias. Mas, se o equipamento estiver adequado, se estiver tudo nos conformes, a RDC estabelece 5 dias. Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se estar embalado, no mínimo, com as seguintes informações. Novamente, aquilo que nós falamos, né? Uma etiqueta que vai estar lá com o tipo de alimento, a data de preparo e a data de validade. A temperatura deve ser, do armazenamento deve ser monitorada. A temperatura de armazenamento deve ser monitorada. O que é? É um POP também. É um POP que vai estabelecer o controle de temperatura dos equipamentos, tá? E aqui então nós temos o item que vai falar sobre os alimentos que vão ser consumidos crus. Então, quando aplicável, os alimentos a serem consumidos crus devem ser submetidos ao processo de higienização, a fim de reduzir a contaminação.
Então aí vai falar sobre os produtos saneantes, né? Aquilo que pode ser utilizado. Os produtos utilizados na higienização devem ser regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde, a serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. Aqui nós temos o item 4.9, que vai tratar sobre armazenamento e transporte do alimento já preparado. Então, os alimentos preparados, mantidos na área de armazenamento ou no aguardo do transporte, devem estar identificados, protegidos contra a contaminação. Na identificação deve constar de novo o tipo de produto, o prazo a data de produção e a validade. O armazenamento e o transporte do alimento preparado, na distribuição até entrega, deve acontecer em condições de tempo e temperatura de forma a que não contamine. Então, quando se vai fazer o transporte de um alimento preparado, tem que ir uma planilha de controle de temperatura também. A temperatura que esse alimento saiu da cozinha, por exemplo, e quando a pessoa responsável for receber, no caso de uma comida transportada, de um alimento transportado, quando sai da cozinha, então tem que ter uma planilha que vai com a temperatura quando saiu e a temperatura do recebimento nesse local. Aí tem a questão do meio de transporte, do veículo que vai ser realizado o transporte desse alimento. Então, naturalmente, aquilo que eu falei lá atrás, esse veículo tem que ter um POP, que é o POP de higienização desse veículo. Esse veículo que vai transportar o alimento, ele não pode estar transportando outros itens. Então, eu não posso estar transportando alimento e transportando planta para enfeitar algum lugar, alimentos que estejam crus, alimentos sujos. Então, no momento do transporte do alimento preparado, é só esse item que será transportado. E aqui no item 4.93 vai dizer: os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. O veículo deve ser dotado de cobertura para proteção da carga, não devendo transportar outras cargas, como eu acabei de dizer, que comprometam a qualidade higiênico-sanitária desse alimento. E aí tem o item de exposição ao consumo, né? Como que é a exposição? Como deve ser feita a exposição desse produto pronto? Então, as áreas de exposição do alimento preparado, de consumação ou refeitório, devem ser mantidas organizadas em condição adequada de higiene. Os equipamentos imóveis e utensílios, como lá atrás, devem ser de material que não favoreça a contaminação, deve estar em número suficiente e em perfeito estado de conservação. Os manipuladores que vão realizar a distribuição devem adotar as mesmas medidas de higiene pessoal, né, e de higiene dos alimentos, enfim, para que não propiciem a contaminação. E aqui vem a questão das luvas, a questão da utilização das luvas. Então, no ato da distribuição, aqui diz assim: os manipuladores devem adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados por meio da higiene das mãos e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis. Então, utensílios ou luvas descartáveis. Em que momento poderia ser utilizada uma luva descartável? Se essa pessoa, por exemplo, precisar colocar a mão no pãozinho para distribuir, mas o ideal é que a mão do colaborador e os utensílios tenham sido higienizados. Então, essa luva descartável, ela é descartável, utilizando-se numa mão que já foi higienizada, mas especificamente num procedimento, como eu disse, para entregar um pãozinho, se não houver forma de entregar com utensílio, tá? A gente sempre dá preferência aos utensílios em detrimento à utilização das luvas. Os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de alimentos sob temperatura controlada devem ser devidamente dimensionados e estar em estado de higiene e conservação. A temperatura dos equipamentos deve ser regularmente monitorada. Então,
a gente tem que ter uma planilha aqui para estar monitorando a temperatura. Então, do que nós estamos falando aqui? De um buffet, dos richots, que vai ser colocado esse alimento para distribuição. Então, as mesmas condições, que não favoreçam a contaminação em quantidade suficiente, aqui dimensionados de acordo com a demanda, né? E que não favoreçam a contaminação. O equipamento de disposição do alimento preparado na área de consumação deve dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou ação do consumidor e de outras fontes. Então, estamos falando daquela proteção para que a pessoa, ao falar, o alimento, a saliva dessa pessoa não caia no alimento. Então, é aquela proteção de vidro ou de acrílico, enfim, que impeça que o consumidor possa estar contaminando o alimento, né? Os utensílios utilizados na consumação, pratos, copos, talheres, devem ser descartáveis ou, quando não forem descartáveis, devem ser devidamente higienizados, sendo armazenados em local apropriado. Os ornamentos e plantas localizados na área de consumação ou refeitório não devem constituir fonte de contaminação para os alimentos. Isso é uma grande coisa que a gente responde e observa sempre. Em cima do richô, de um local onde está sendo exposto os alimentos, eu não posso ter plantas com terra. A terra, ela vai ter insetos, vai ter bichinhos que podem sair daquela planta e se dirigirem para o alimento. Então, eu sempre oriento que próximo à distribuição, a gente não tenha nenhum tipo de planta, nenhum ornamento que favoreça. Se tem um ornamento, vamos dizer, uma planta de plástico, piorou, porque daí essa planta de plástico vai acumular poeira, vai acumular sujidade, gordura, enfim, né? Então, qualquer tipo de ornamento tem que ser muito bem pensado, muito bem dimensionado, tá? A área do serviço de alimentação, onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios para pagamento, deve ser reservada. E aquela história, o funcionário que está manipulando o alimento não pode ser o mesmo que está manipulando dinheiro, né? Isso aqui também é uma coisa que a gente vê com frequência nos locais onde a mesma pessoa que prepara o lanche é a pessoa que vai para o caixa. Então, aqui no item 4.10.7, diz claramente que não pode ser a mesma pessoa, tá? Bem, quase no final, a RDC, ela fala bastante sobre documentação e registros. Aquilo que eu já falei durante o vídeo, nós temos aqui os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados, que é o manual e os POPs. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária quando requerido. Isso é um ponto crítico porque muitas vezes o estabelecimento elabora o manual ou pede para alguém elaborar, paga esse documento e simplesmente guarda numa gaveta. Tanto o manual quanto os POPs, eles são documentos que precisam ser alimentados. Não adianta eu ter um manual de boas práticas na gaveta, os POPs na gaveta, que no ato de uma fiscalização de uma autoridade sanitária, a sua empresa vai ter um problema igual ou maior. Por quê? O manual de boas práticas, ele tem que estar acessível para que os funcionários possam consultar, possam estar tirando as dúvidas. Os POPs, eles precisam ser alimentados, eu preciso fazer os registros dos procedimentos que estão descritos no POP. Então, vamos lá, POP de controle de saúde de funcionários. Então, toda a documentação relacionada à saúde dos seus funcionários vai estar junto. Então, o estabelecimento tem que ter uma pasta em que ele vá colocando, realizou a limpeza de caixa d'água? Vai guardar o laudo lá. Realizou o controle de pragas? Vai guardar o laudo lá junto com os POPs. Os POPs de higienização, por exemplo, limpeza
de coifa. Então, cada vez que isso for realizado, esse documento tem que ser preenchido. Então, eu geralmente oriento que a gente elabore 2 cópias desse documento. O manual de boas práticas, que vai ficar guardado como um documento da empresa, e um que vai ser disponibilizado para os colaboradores. Quando a estrutura do local, quando a estrutura do estabelecimento é muito grande, eu geralmente setorizo também o manual, coloco partes dele para cada departamento, para cada área poder consultar o seu, de acordo com os seus procedimentos. Então isso é importante, tá? Os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência da execução, como eu já havia dito. Então, quando que é feito a limpeza desse freezer? Por quem é feito? Quem é que está realizando? Quais são os produtos químicos? Quais são os EPIs que são utilizados? Então, tudo isso vai estar contemplado, vai ser a orientação relativa aos POPs. Os registros devem ser mantidos por um período mínimo de 30 dias, contados a partir da data da preparação dos alimentos. Então, naquela cozinha, controle de temperatura. Geralmente, as empresas, os estabelecimentos, nós fazemos já um caderno com 12 meses. Então, caderno de controle de temperatura. Então, terminou o mês de abril, passou para o mês de maio e assim sucessivamente, né? Os serviços de alimentação devem implementar procedimentos operacionais padronizados relacionados aos seguintes itens. Então, veja, se você verificar a RDC 275, são 8 POPs, mas a RDC, ela diz o seguinte, ó, no mínimo, os serviços de alimentação devem implementar os procedimentos operacionais relacionados aos seguintes itens: higienização de instalações, equipamentos e móveis, o que eu já falei. Então, vai limpar a prateleira, então tem que ter lá o POP. Controle integrado de pragas e vetores, higienização do reservatório de água e higiene e saúde dos manipuladores. Isso é obrigatório pela RDC 216. Então, no mínimo, isso você tem que ter implantado. Os POPs referentes à operação de higienização de instalações e equipamentos devem conter as seguintes informações: natureza da superfície, então é inox, é azulejo, método de higienização, é feito com água, é feito uma limpeza seco, princípio ativo, eu estou usando cloro, qual é a concentração, tempo de contato, utilizado detergente, utilizado hipoclorito, tá? E aqui, gente, quais são tudo que foi utilizado, a temperatura, se for o caso, é uma água quente, e outras informações que se fizerem necessárias quando aplicável. Os POPs devem contemplar a operação de desmonte dos equipamentos. Então, quando se elabora um POP, é o passo a passo daquele equipamento. Então, vou fazer um POP do liquidificador, então começo: retirar o equipamento da tomada, retirar as partes removíveis, retirar a faca, enfim, passo a passo, como deve ser realizada essa operação. Os POPs relacionados ao controle integrado de pragas devem contemplar as medidas preventivas. Então, o que está sendo feito para que não tenha pragas? Qual a estratégia que está sendo utilizada? E aqui, quais são os produtos químicos utilizados? Tudo que a empresa que realizou o controle de pragas executou. POP referente à higienização do reservatório de águas, né? Que também é importante. Precisa ser feita por uma empresa terceirizada que vai deixar um laudo, vai deixar uma nota fiscal e também relacionando e descrevendo passo a passo de como foi feito essa higienização do reservatório. Então, foi realizado o esgotamento, tirou-se toda a água, foi realizado a primeira higienização ou lavou, enfim, qual foi o equipamento que foi utilizado, tá? Os POPs, o POP relacionado à higiene e saúde dos manipuladores, deve contemplar as etapas e frequência.
vai falar sobre higiene de mãos, quais são os exames que estão sendo utilizados, quais são os exames que estão sendo realizados nesses funcionários. E também, gente, a capacitação. Quais são as capacitações que esses colaboradores receberam. Então, isso tudo está descrito e determinado na RDC 216. Qual é a periodicidade desse treinamento? A cada quanto tempo esse colaborador recebe capacitação? Então, para terminar, vem a questão da responsabilidade. Então, o que fala a RDC sobre a responsabilidade e responsabilidade técnica? O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado, devidamente capacitado, sem prejuízo dos casos onde há previsão legal para a responsabilidade técnica. O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação, abordando no mínimo os seguintes temas: contaminação, contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica e boas práticas. Então, você consultor ou responsável técnico, né? Toda a capacitação que você elaborar para os colaboradores tem que conter no mínimo esses 4 itens. Quem são os contaminantes alimentares, as doenças, os DTAs, né? Doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Aqui não diz, por exemplo, a RDC, que o responsável técnico necessariamente tenha que ser um nutricionista, um engenheiro de alimentos, enfim. Aqui o próprio proprietário, desde que comprovado que ele tenha capacitação, ele pode ser o responsável técnico. A gente sabe que isso não é exatamente o ideal, mas é isso que a RDC está preconizando, né? Então você, consultor ou consultora, ou você nutricionista, ou você que está acompanhando o nosso canal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, você dá um like, se inscreva no canal. Se você ficou com qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, que você pode acessar, você pode fazer contato conosco. E não deixe de acompanhar os outros vídeos do nosso canal. Esse canal foi feito para vocês. Esse vídeo ele tem o objetivo de sempre ajudar, de sempre estar colaborando, agregando conhecimento para vocês, consultores e colegas de trabalho. Muito obrigada!